Após uma temporada decepcionante em 2023, o Botafogo foi ao mercado e fez uma grande reformulação em seu elenco. Alguns jogadores estão deixando o Glorioso e outros estão chegando. Vamos conferir hoje quem chega e quem sai do Botafogo para a temporada 2024. Bora começar pelos jogadores que deixaram o Botafogo. O goleiro Lucas Perry deixou o clube e foi para o Lyon da França, clube de John Textor. O arqueiro de 26 anos foi vendido por 3,25 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais, e assinou vínculo até o meio de 2028. Em 2023, Lucas Perry fez um grande primeiro turno no Brasileirão e chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. Contudo, a equipe como toda teve uma queda histórica de rendimento na reta final da competição e acabou perdendo o título. Ao todo, Perry somou 63 jogos e 55 gols sofridos pelo Botafogo. O zagueiro Adrielson também deixou o Glorioso rumo ao Lyon. O defensor foi vendido no valor de 3,58 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais, e seu contrato também vai até junho de 2028. Adrielson teve destaque no Brasil defendendo o Sport Clube que o revelou. Após uma passagem pelos Emirados Árabes, ele foi adquirido pelo Glorioso em 2022 e vinha se destacando desde então. Aos 25 anos, ele disputou 58 partidas na última temporada com 4 gols marcados e uma assistência. O argentino Vítor Cuesta é mais um que se despediu do Botafogo recentemente. Cuesta chegou no Botafogo em 2022 após fazer uma longa carreira no Internacional com 5 temporadas disputadas e 270 jogos. Na equipe carioca, o argentino rapidamente assumiu a titularidade, entrou nas graças da torcida, que o chamava de O Patrão, apelido dos tempos de Internacional. Em 2023, apesar dos 62 jogos realizados, o zagueiro caiu de produção e terminou o ano em baixa. Ele não fazia parte dos planos do Botafogo, que decidiu mudar o perfil dos jogadores para esta temporada. Ao todo, fez 91 partidas com 8 gols marcados pelo clube. Aos 35 anos, Cuesta foi anunciado como novo reforço do Bahia para a temporada. O lateral direito de Plácido também deixou o clube carioca. O jogador estava emprestado e o Botafogo não exerceu a opção de compra do lateral de 29 anos junto ao Lanús, da Argentina. Com um contrato de valor fixado, o alvinegro teria que pagar 2 milhões de dólares, 9,8 milhões de reais para contratar de Plácido de forma definitiva. O valor era considerado alto e a diretoria devolveu o atleta. Na última temporada ele entrou em campo 50 vezes com um gol marcado e 6 assistências. O meio-campista Gabriel Pires deixou o clube e já acertou com o rival Fluminense. O jogador de 30 anos fez 34 jogos pelo Alvinegro em 2023 e marcou 2 gols. Gabriel chegou a ter a sua permanência no Alvinegro encaminhada e o Benfica estava disposto a ceder o jogador. No entanto, John Textor traçou um novo perfil para o time e decidiu em não continuar com o meio-campista. Na sequência, ele rescindiu seu vínculo com o Benfica e assinou em definitivo com o Fluminense. Outro meia que deixou o Botafogo foi Lucas Fernandes. O jogador atuou no Alvinegro nas 2 últimas temporadas e disputou 60 partidas com 4 gols e 4 assistências. Lucas estava emprestado pelo Portimonense de Portugal e tinha opção de compra ao fim da cessão de 3,5 milhões de euros, um pouco mais de 18 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. A diretoria também decidiu em não exercer a opção de compra e ele acabou sendo emprestado para o Cuiabá recentemente. O atacante Luiz Henrique foi mais um que deixou o Glorioso no final de 2023. O clube carioca não chegou a um acordo com o Olympique de Marselha da França, time que detém os direitos econômicos do atacante de 21 anos. O alvinegro tinha uma opção de compra de 8 milhões de euros, 42,7 milhões de reais para adquiri-lo em definitivo. Ela poderia se tornar uma obrigação caso Luiz Henrique tivesse jogado 50% dos minutos do time na temporada, mas isso não ocorreu. Até houve uma intenção de tentar baixar um pouco a pedida pela permanência, mas o Olympique de Marselha não quis. Desta forma, o Botafogo sequer apresentou uma proposta de compra próxima aos valores da opção e comunicou a saída do atleta. O centroavante Diego Costa também deixou o Botafogo com o fim da última temporada. Inicialmente, o Glorioso tinha um interesse em prolongar o contrato com o atacante que se encerrou no dia 31 de dezembro. No entanto, as partes não chegaram a um acordo. Diego Costa, após o fim da temporada, citou algumas questões pessoais e fez algumas exigências que a diretoria alvinegra não concordava. Com as divergências, as conversas se encerraram. Ao todo, o atacante fez 3 gols em 15 jogos pelos cariocas. O Botafogo também emprestou o atacante uruguaio Valentim Adamo. No alvinegro, apesar de integrar o elenco na pré-temporada, Adamo não foi relacionado para as partidas iniciais do Campeonato Carioca. Ele foi contratado em agosto de 2023, mas apenas participou de treinos com a extinta equipe sub-23 desde então.
Aos 21 anos, ele foi emprestado para o União Espanhola do Chile por uma temporada com o objetivo de que ganhe mais minutagem em campo. O Botafogo também acertou a venda do atacante Erisson para o Kawasaki Frontale do Japão. O clube cedeu 60% dos direitos econômicos do jogador que tinha, mas os valores não foram revelados. O Touro, como é chamado pela torcida alvinegra, chegou ao clube em 2022 após uma temporada pelo Brasil de Pelotas. Depois de anotar 15 gols em 34 partidas, foi emprestado para o Estoril de Portugal. Em 2023 foi emprestado ao São Paulo e fez apenas 19 jogos com 3 gols marcados. Outros 2 jogadores também deixaram o Botafogo e foram emprestados para o Molenbeek, time de John Textor na Bélgica. É o caso do zagueiro Felipe Sampaio e do atacante Carlos Alberto. Bora agora para as contratações. Para substituir o goleiro Lucas Perry, o Botafogo acertou a contratação de John, que pertencia ao Santos. John estava no Real Valladolid da Espanha e era o plano A do Botafogo para ser o novo goleiro na temporada 2024. O clube carioca negociou a contratação do jogador com o time santista, que tinha os direitos econômicos do goleiro. O Botafogo desembolsará $1,5 milhão por 85% dos direitos do defensor, um pouco mais de R$7 milhões na cotação atual, e ele assinou por 4 temporadas. Para a zaga, o Botafogo acertou a contratação de Lucas Halter, que pertencia ao Atlético Paranaense e atuou no Goiás no último Campeonato Brasileiro. O zagueiro de 23 anos era um nome que agradava tanto à diretoria quanto ao treinador Thiago Nunes, que viu o atleta surgir nas categorias de base do Atlético quando trabalhou no Furacão. O atleta passou os últimos 2 anos emprestado ao Goiás, mas assumiu a titularidade de forma absoluta no Esmeraldino na última temporada. Ele chegou a marcar um gol no empate contra o Botafogo em outubro. O defensor fez 54 jogos e marcou 6 gols em 2023. O clube carioca também contratou o zagueiro Alexander Barbosa, que estava no Libertad do Paraguai. O argentino de 28 anos assinou contrato por 3 anos e chega sem custos de direitos federativos. Barbosa estava em negociação e bem próximo de acerto com o Fortaleza, e o clube cearense chegou a acertar valores com o zagueiro, mas o Botafogo surgiu como interessado e atravessou a negociação. O jogador foi revelado pelo River Plate e passou por Atlético Rafaela, Defensa e Justiça Independiente na Argentina, até se transferir para o Libertad do Paraguai. Outro nome na mira do Botafogo para a defesa é Luizão, de 21 anos, ex-São Paulo e que atualmente está no West Ham da Inglaterra. O Glorioso fez uma consulta pelo jogador e escutou do West Ham que o empréstimo está descartado. O clube inglês só negociará o brasileiro se for em definitivo. Além do alvinegro carioca, outros 2 times brasileiros estão interessados. Luizão foi negociado pelo São Paulo com o West Ham no fim de 2022. No entanto, nunca teve chance de atuar na equipe principal do time inglês. Ao todo, foram 30 jogos pelo time sub-21. Para a lateral direita, o Botafogo chegou a anunciar a contratação de Wilson Manafá, do Granada da Espanha. O português, de 29 anos, tem passagens pelo Portimonense e Porto, ambos de Portugal, e fez apenas 5 partidas pelo Granada. O clube espanhol quis modificar o acordo que tinha sido fechado, irritando a diretoria alvinegra, que rompeu as negociações. E já que voltou ao mercado em busca de um lateral, o Botafogo enviará uma nova proposta ao Boca Juniors pela contratação do lateral direito Luiz Advíncula, de acordo com a ESPN da Argentina. O alvinegro já havia feito uma primeira investida na casa dos R$6 milhões, mas foi recusada. O clube argentino afirma que não irá vendê-lo por menos do que a multa rescisória de R$39,7 milhões. O peruano, de 33 anos, tem contrato com o Boca até o fim deste ano e ainda não teria iniciado conversas pela renovação. Segundo o Globo Esporte, os representantes do jogador tentaram reduzir a pedida do clube argentino para viabilizar a negociação, mas não obtiveram sucesso. No Botafogo, a Advíncula receberia um salário consideravelmente maior e teria um contrato de 3 anos. O Fogão também entrou na briga com o Corinthians pela contratação do lateral direito Mateuzinho, do Flamengo. Os paulistas tinham um acerto encaminhado com o jogador, mas acabaram desistindo do empréstimo e agora tenta a compra em definitivo junto ao Flamengo. O Corinthians teria enviado uma proposta de €3 milhões, R$16 milhões ao rubro-negro para contratar o jogador. Caso o lateral cumpra metas estabelecidas no contrato, a equipe paulista desembolsaria mais €1 milhão, R$5 milhões ao clube carioca. Por outro lado, o Botafogo entrou em contato com Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do rubro-negro, e com os representantes de Mateuzinho para manifestar interesse no atleta e em breve deve realizar uma oferta. Para o setor de meio de campo, o Botafogo abriu negociações para contratar o volante Alan, de 33 anos.
O meia, revelado pelo Vasco, está no Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos e tem passagens por grandes clubes da Europa como Everton e Napoli. A diretoria busca jogadores que atuem no meio e Alan é considerado ideal devido à sua capacidade de desempenhar tanto o papel de primeiro quanto de segundo volante. As negociações já tiveram início e até chegaram a avançar nas últimas semanas. No entanto, até o momento nenhum acordo foi alcançado. Em contrapartida, recentemente em entrevista, Alan manifestou o desejo de permanecer nos Emirados Árabes. E já que as conversas com Alan complicaram, o Botafogo agiu rápido, fez proposta e negocia com o volante Wendel, de 26 anos, que está no Zenit. O molde é um empréstimo que pode virar obrigação de compra caso Wendel atinja metas pré-estabelecidas em contrato. A negociação, contudo, não é considerada fácil. Apesar de o Zenit já ter dado sinal positivo, o treinador da equipe russa não quer abrir mão do brasileiro e discorda da transação. O Wendel, por outro lado, vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, até para ficar próximo do seu filho. Alvo do Flamengo em janelas passadas, o jogador tem relação estremecida com a direção do clube russo nos últimos meses, justamente pela não liberação ao país. O meio-campista pediu para ser liberado e convenceu os russos a aceitarem uma transação por empréstimo. Ainda para o meio de campo, o Botafogo fez uma proposta definitiva para contratar Rômulo, de 22 anos, que disputou 51 partidas pelo Novo Horizontino na última temporada e teve 21 participações em gols. De acordo com a TNT Esportes, a proposta que foi apresentada pelo alvinegro carioca foi bem recebida pelo atleta. Ele vê com bons olhos a oportunidade de disputar a sua primeira Libertadores. Contudo, as negociações entre os dois times ainda não estão avançadas pelo fato do Grêmio Novo Horizontino ainda não ter respondido à proposta do Botafogo. O valor da oferta botafoguense pelo jogador ainda não foi revelada e o que se sabe é que o Glorioso ofereceu um contrato de 4 anos para Rômulo. O clube carioca também chegou a fazer uma proposta pelo volante Gregori, do Inter Miami dos Estados Unidos, envolvendo o zagueiro Vitor Cuesta, que foi para o Bahia. O Botafogo ofereceu 1,5 milhão de dólares, 7,2 milhões de reais na cotação atual, mais Vitor Cuesta em troca. Contudo, as negociações não avançaram, até porque o zagueiro foi vendido para o Bahia. Gregori ganhou notoriedade no futebol nacional atuando no Bahia entre 2018 e 2020. O clube baiano também tinha interesse na contratação do volante. Para o ataque, o Botafogo acertou com Emerson Urso, que assinou até 2025. O atleta, que pertencia ao São Caetano até o fim de 2023, esteve emprestado ao Ituano na última Série B, onde fez 12 jogos e não marcou nenhum gol. Ainda em 2023, o atacante de 22 anos disputou o Campeonato Carioca pelo Audax e foi um dos destaques do time, fazendo uma grande partida justamente contra a equipe sub-23 do Glorioso na primeira rodada do torneio. Após o fim do estadual, o São Caetano emprestou o atacante novamente, dessa vez para o Resende para a disputa da Série D. Foram 18 jogos com 2 gols e uma assistência com a camisa do clube carioca. O Botafogo também anunciou o retorno do atacante Jefinho. O jogador estava no Lyon da França e assinou contrato de empréstimo com o Glorioso até dezembro de 2024. Jefinho foi destaque do time em 2022, depois de subir do time B para o elenco profissional sob o comando de Luiz Castro. John Textor observou que o cenário seria bom para Jefinho e para o Lyon. Pelo clube francês, o atacante disputou apenas 10 partidas com 1 gol e 1 assistência. Até aqui, ele já disputou 3 partidas pelo Botafogo em 2024 com 2 gols marcados. Outro reforço que está chegando para o ataque do Botafogo é o atacante Savarino, vindo do Real Salt Lake dos Estados Unidos. O alvinegro pagou 2,7 milhões de dólares, 13 milhões de reais pela transferência. O venezuelano de 27 anos assinou contrato definitivo até dezembro de 2026 com o clube. O atacante ganhou destaque no Brasil atuando pelo Atlético Mineiro em 2020 e 2021. No Galo, foi uma peça importante no título brasileiro. Savarino marcou 11 gols e deu 4 assistências em 34 partidas pelo Real Salt Lake na última temporada. Pelo Atlético Mineiro, o venezuelano fez 21 gols e deu 19 assistências em 99 partidas. E por último, o Botafogo está acertando a compra do atacante Luiz Henrique, revelado pelo Fluminense e que pertence ao Real Betis da Espanha. Os valores giram em torno de 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais na cotação atual. Anteriormente, os rumores eram de que o jogador seria comprado pelo Lyon, clube francês que também faz parte da empresa que John Textor realiza investimentos no futebol. No entanto, de acordo com o Globo, a tendência é que Luiz Henrique seja comprado pelo alvinegro. Ainda há a possibilidade de que o atacante seja transferido para o Lyon no futuro. Então, rapaziada, isso aí é o super pacotão de reforços do Botafogo para a temporada. Deixe nos comentários suas opiniões aí se estão gostando do elenco do Glorioso. E não se esqueça de deixar o seu like também, que é muito importante, e seguir as redes sociais do canal. Os links estarão na descrição. E se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Esse vai ficando por aqui, valeu e se vemos no próximo.